Olá, estimados alunos da IRE, dentro do curso de Ética. Eu sou o professor Marcelo Luiz Pellizzoli e vou trabalhar com vocês um tema muito importante da ética ambiental. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ética para mim é diferenciado de moral, da moralidade, dos costumes, das dimensões, dos valores morais, e fala muito mais das relações, da inserção orgânica de um organismo no ambiente, as relações que ele estabelece, a qualidade do contato que ele estabelece com a vida. Essa é a grande dimensão, e o funcionamento da ética é muito mais sensório, corporal e emocional do que propriamente racional. Nós vamos trabalhar os temas, então, de uma ética ambiental a partir da ideia de desenraizamento, que é uma ideia crucial para a gente poder entender um problema básico da dimensão que se chama ecológica, o problema ecológico mais fundamental, de uns fundamentos mais profundos do problema ecológico, ok? Ali também eu estou mostrando para vocês, tem os meus contatos, tanto páginas ali para adquirir alguns textos, né, baixar textos, Instagram, marcelo.pellizzoli, e vocês receberam também a ementa, existe ali na ementa a lista de tópicos que nós vamos passar mais rapidamente, porque são muitas questões. Eu quero defender a tese básica desse desenraizamento como questão fundamental e mostrar para vocês os acontecimentos históricos que geraram essa dimensão de uma revolução mais profunda. Então, na ementa vocês encontram também essa dimensão que a gente está chamando de as origens do desenraizamento ambiental no Ocidente. E a gente vai apresentar algumas hipóteses dessa origem básica histórico-cultural, né, que vai gerar as grandes, vamos chamar de patologias, no sentido geral, de saúde também ambiental, e a palavra-chave aqui será desenraizamento, porque a palavra-chave por trás dela é a nossa raiz, a sustentabilidade, a inserção orgânica de um animal, de um organismo no seu ambiente sustentável, né, que a gente também pode usar a palavra, uma dimensão de uma harmonia bioenergética maior. E, no segundo ponto, apontar que a visão sistêmica bioenergética de equilíbrio e sustentabilidade sempre foi dominante e, ao sofrer uma grande alteração, a maior alteração no Neolítico, né, gerou as tentativas de resgate através de mitologias, religiões, volta à natureza e até movimentos ambientais, sustentabilidades mais contemporâneos. Eu gostaria de trabalhar com vocês também pensando que aqui num paradigma extremamente importante, que é o primeiro paradigma, o grande paradigma, né, de mudança de paradigma civilizatório no Ocidente, como coloca também autores como o Capra e outros. O primeiro paradigma é a grande revolução neolítica. Essa é a maior revolução que aconteceu na humanidade, né? Então, é para ela que a gente tem que olhar para pensar os desvios originários da sustentabilidade e da questão ambiental e da própria desenraizamento dos modelos civilizatórios que nós operamos hoje, né? O segundo paradigma mais europeu, né, e ocidental, o cristianismo tem uma influência muito grande enquanto paradigma cultural, né, e no estado de espírito, né, ocidental. A terceira é a grande revolução científica, que modificou extremamente e rapidamente a face da Terra, é a revolução que a gente está com maior efeito, né, e que dá base para a revolução industrial, principalmente aí do século 18 em diante. E um quarto paradigma eu vou considerar ainda também, que estaria nessa dimensão de crise e construção pós-moderna, que entraria a possibilidade não só de crise, mas de nova consciência, a questão ecológica, a questão do feminino, da paz, sustentabilidade, holístico, integrativo, seria esse da crise pós-moderna, como diz também Hobsbawm, a era da crise, né, que nós estaríamos vivendo nesse período propriamente. Quais autores que eu poderia me conectar aqui também para fazer uma conexão mais profunda e validar isso que a gente está trazendo, desses diagnósticos do desenraizamento e do declínio? O conceito de peste emocional em Reich, muito profundo, muito interessante, não é apenas uma neurose, que também tem a ver com esse desenraizamento, mas é uma condição de desvitalização, de negação da própria vida, que entra no ressentimento, na dor, uma forma que vai gerar até as dimensões de fundamentalismo, que tem a ver com os movimentos de massa, como o nazismo, etc., que são tomados por uma doença emocional, né? Que essa emocional é uma dimensão mais profunda dessa qualidade bioenergética do sujeito na vida. Então, essa é a grande questão ali para Reich, tentando demonstrar essa dimensão de perda de uma vitalização, de uma inserção orgânica
de qualidade no movimento, na qualidade afetiva desse organismo que nós somos. Heidegger, um grande filósofo, vai falar do esquecimento do ser, que a tradição ocidental toda ela declinou para uma entificação, né? E essa entificação tem a ver com o esquecimento do ser, da dimensão mais profunda de contato com a própria vida, e houve um processo de objetificação, as relações objetificadas, a objetificação, a perda a identificação do ser mais profundo. Isso tem a ver também com uma perda de natureza. Neurose mesmo em Freud é muito interessante, a ideia de patologia no sentido amplo da civilizatória, e a neurose tem a ver com repetição, tem a ver com falhas, né, tem a ver com dimensões de não realização da vida e ficar derrapando nessa dimensão que também tem a ver com a desvitalização que Nietzsche já trazia, que está aí também, que vai falar da objetificação da vida, a perda da terra, né, a perda dessa dimensão dionisíaca, animal, festiva do sujeito, é bem denunciada a partir de Nietzsche, vai também influenciar Freud e Reich nesses aspectos de compreensão desse organismo humano ameaçado, né, ameaçado na sua mente, no seu corpo, na sua animalidade, na sua vitalidade. Esse é um ponto chave que tem a ver com esse afastamento também da natureza. A própria dimensão bioenergética de Lowen, o que vem de Reich também, né, Alexander Lowen, que vai falar do desenraizamento do movimento, da afetividade e da neurose e das próprias doenças sendo geradas a partir dessa desconexão do homem com a sua própria desejo, com a sua própria dor, com as suas próprias dimensões, que no fundo é, de fato, uma vivência mais profunda do que se chamaria de uma visão mais sustentável da vida, né? Que aqui a gente não pode separar propriamente entre ética no sentido humano, é uma coisa, né? E isso como se isso não tivesse a ver com o ambiente que esse humano vive, com as questões de sustentabilidade. Toda a dimensão de crise ética tem uma dimensão ambiental, ela parte disso, não pode ser considerada como defesa do verde, ou como algo apenas de conservação, ou de políticas nessa ordem, porque senão é uma compreensão rasa, e nós aqui também queremos uma compreensão mais profunda desses processos. Aí historiadores que falam do declínio do Ocidente, a própria dimensões da mitologia, com as quedas míticas, como quedas do paraíso, né? Haviam vários paraísos na Mesopotâmia, em outras tradições também, além de judaísmo, cristianismo, e que já sintomatizam através da mitologia, que é uma primeira grande psicologia, essa desenraizamento, essa queda, essa separação muito radical nossa com essa inserção orgânica mais vital com a vida, né? E o Levinas, que eu também estudei muito, ele fala do domínio do mesmo sobre o outro, a perda da alteridade, a dificuldade em lidar com a alteridade. Nós podemos aplicar a alteridade também, obviamente, a dificuldade, dificuldade de lidar com a alteridade no sentido do outro, né? O outro como outro, também serve para os animais, para a natureza, para o estranho, para os nossos monstros, para o nosso inconsciente que carrega essas marcas, né, de medos profundos do que se chamaria o selvagem, a natureza. O patriarcalismo vai estar em evidência aqui, porque o que nós vamos mostrar desse desenraizamento tem muito a ver com a origem do patriarcalismo, lá na Revolução Neolítica, é o nosso ponto-chave, né? E Max Weber vai falar de desencantamento do mundo, que tem a ver com esses processos de perda também, de ritualização, de simbolização, de conexão, de comunidade. E aí nós entramos em desequilíbrio, entropia, doença, tudo isso que a gente já sabe, e a ecologia profunda. Arne Naess, né, um dos representantes principais, antes dele tinha Leopoldo, né, Hessler no Brasil, tantos autores que poderiam fazer parte do que a gente chama de ecologia profunda, ok? Bom, como é que a gente começaria essa conversa aqui, mais em termos históricos? Vejam, cárie. O que é cárie, para quem estuda saúde coletiva, né? Ela é um indicador. Ela não é apenas um problema do dente, ela tem a ver com uma qualidade de vida dos sujeitos. A cárie, ela é um indicador dessa qualidade. E aí eu trouxe essas imagens de maoris, né, desses maoris ali, na região de Nova Zelândia, Austrália ali, para mostrar, são fotos muito antigas, né, da década de 30, existem fotos mais antigas e outras também posteriores, de muitas comunidades,
E repare que não se encontrava cárie. Isso também por outras pesquisas de outra ordem arqueológica, também mais para trás. Então, se acredita que nesse período mais sustentável, principalmente anterior ao Neolítico, né, era uma aves rara encontrar a cárie, né? E aí você sabe que a cárie tem a ver com toda uma dimensão de orgânica, né, digestiva, de qualidade de vida, qualidade biológica desses seres vivos. Outro ponto muito importante a gente considerar que essas tradições, e depois a gente pode pensar como é que isso poderia ser resguardado, poderia ser de alguma forma recuperado, né? A gente pode pensar as culturas naturalistas. Então, veja, a dimensão naturalista é uma palavra muito ampla, muito aberta, né? Talvez até ambígua, mas que fala de uma inserção orgânica mais intensa com o que se chama o movimento, a terra, os rituais. Não é só a volta pura à natureza selvagem. Mas aqui eu estou pegando agora, por exemplo, tradições que eu conheci, né, como os Yanomamis, e você olha, por exemplo, o estilo de vida de um Yanomami, você vai ver, existiu uma pesquisa, acho que saiu no início dos anos 2000, mostrando que quantos objetos básicos para uma vida Yanomami somava lá 70 e poucos objetos. Aí eu pergunto quantos objetos tem agora na sua mesa, na sua bolsa? Quando você entra no supermercado, quantas coisas tem? Parece que tem alguma coisa que nós temos que aprender em relação a isso. Não são só a produção de objetos, mas é também uma qualidade vital, né? Uma alegria vital. Eu mostrei a imagem alegre, mas alegre não é só no sentido do sentimento, emoção, alegria, porque para os antigos a alegria tem a ver com crescimento, expansão. No fundo, o que a gente está falando é uma possibilidade de um melhor crescimento em relação à vida. E isso, essa cultura as culturas tradicionais, que todos nós viemos dela, isso é importante falar, todos nós somos índios, né? Se quiser usar essa palavra problemática. Então, ela está na formação do nosso organismo, na nossa mente, no nosso inconsciente coletivo, na nossa base. E ela não consegue ser retirada assim, mesmo com todos os desvios e alterações. Bom, e a questão da longevidade, que hoje é extremamente ameaçada em relação a esses períodos. Quando as pessoas nos dizem assim na área de saúde, porque as pessoas viviam 40 anos na Idade Média, 50 anos, e é verdade, mesmo na Europa, né, 50 e poucos anos, 60 anos, elas estão comparando o agora, chegando às pessoas que chegam a 80 e poucos anos, diga-se passagem, com doenças crônicas avassaladoras, com problemas seríssimos, né, com um sistema caro de saúde, chegam extremamente doentes, elas não estão voltando para trás e perguntando como era antes nessas comunidades, nesses períodos, principalmente paleolítico, que a longevidade era muito maior e muito mais saudável. Como é que é a questão comunitária da vivência que vai formar a dimensão de sociedade e a dimensão do coletivo? Vamos falar como Freud, as hordas. Isso aqui está em alguns autores que eu vou mostrar no final da bibliografia aqui, né? A convivência, isso serve muito para pesquisas no continente europeu, a convivência em grandes grupões. Tem a família nuclear, mas você tem o grupão. Isso que consequência tem? Gente, é muito interessante, porque você tem uma dimensão de maior coesão de grupo, você tem uma intensidade nas relações de vivência, você tem um modelo de relacionamento, de justiça, etc., todo ele em alto grau de conexão. E o que isso vai gerar, então? Uma coesão sistêmica, né? A modo de que a dimensão de conexão com ancestrais, com a comunidade, ela é muito intensa, porque é isso que forma esse self mais profundo nosso, esse self vinculativo, orgânico, né, extremamente sistêmico, conectado, de interdependência, de rede. Então, o coletivo e a comunidade está no nosso DNA, está na nossa genética básica, mesmo que a gente possa ter se afastado em direção ao indivíduo, era do indivíduo, autonomia, bababá, e capitalismo, empoderamento e ego. Mas aqui é uma base que a gente pode recorrer a ela, e muitas técnicas que a gente trabalha recorre a isso. A própria dimensão ecológica passa para a dimensão de comunidade, de organização comunitária, de organização das pessoas. Então pense o que isso pode gerar em termos de uma consequência ecológica e ética. Esse é um ponto crucial que a gente trabalha na área de saúde, uma nutrição extremamente diversificada, chegando a 300, até 400 ervas e plantas mais frequentes. Aí eu pergunto, né, para os meus alunos,
Quantas plantas você consumiu nessa semana agora? Né? Quantas folhas, raízes, né? A pobreza é avassaladora. E aí a gente entende os problemas gravíssimos na área de saúde. Um dos pontos fundamentais é essa dimensão, a perda de uma nutrição funcional, de uma nutrição que ela é orgânica, que ela está totalmente adequada de onde esse animal local, inclusive local, a raios de 200, 300 quilômetros ali, tudo adequado, que as plantas do ecossistema trabalham em conexão sistêmica simbiótica com os animais da região, e o homem é um animal. Então, por isso que as tradições conhecem tantas ervas, tantas plantas que dizem, serve para isso, isso, isso. Claro, todas elas foram feitas nessa conexão com essa simbiose. E aí, quando você deixa de se alimentar com isso, é muito grave a situação. Uma nutrição orgânica, o que ela favorece? Vamos ver ali, ó. Ela traz todos os nutracêuticos, não é farmacêuticos, né? Nutra é o alimento, é remédio, como Hipócrates, quando você estuda Hipócrates, né? Toda essa tradição que vai dizer o alimento, o exercício, o sol, a água, esse é o remédio. Por quê? Porque não é um remédio, é a própria saúde, é a própria vida se manifestando e se exercendo. Então, toda a produção de vitaminas, aminoácidos essenciais, hormônios essenciais, formação de enzimas e hormônios, e que sistema imunológico, todo ele trabalha numa perfeição quando tem esse movimento corporal, essa dimensão naturalística, essa água, esse sol, esse relacionamento e essa nutrição altamente funcional e orgânica. E não é por nada, pessoal, que você vê, e eu estudo isso também, as dietas mais, que até umas entraram na moda, mais profundas, né, interessantes, que estão sendo cada vez mais validadas cientificamente, não é a paleolítica. Então, é isso que a gente quer recuperar também, né? Essa dimensão. O que a gente traz desses ensinamentos de trás? Paleolítico, funcional, orgânicos, ecológico, sustentável, são tantas palavras, né? E aí a gente opera com um nível de saúde, não com combate farmacocêntrico, cirúrgico, né? Não com dimensões de tapar buraco em sustentabilidade verdizante, né? Ou botar filtro um pouco ali na gasolina, indústria, etc., né? A gente fala de uma coisa mais profunda, ok? Então, pensem sobre isto, meus queridos e queridas. Então, eu tive no Chile também, visitando arquivos. Esse aqui também se encontra algo disso na internet. Esse é o povo Selknam. Em 1975, morreu a última mulher considerada propriamente Selknam no Chile. Eles foram altamente perseguidos pela né, coroa espanhola, na época ali da invasão e tudo mais. Eles pagavam lá em moeda pela cabeça dos índios, né, dos Selknams, dos selvícolas. E o que se nota que, ainda conseguindo tirar fotos no início do século XX desses sujeitos, né, num frio do Chile, pouca roupa, corpos fortes, altos. Por que eu estou dizendo também uma certa altura? Porque aqueles europeus que chegaram aqui no Brasil, vocês sabem que europeus muito doentes, muito fragilizados, muito fracos comparado com os nossos populações aqui locais, né? Selvícolas, comunidades locais, enfim, como chame, como for interessante. A longevidade muito maior dessas comunidades locais, o corpos mais fortes, resistentes, né? Não conheciam várias doenças e acabaram morrendo, sendo dizimados também por muitas dessas doenças trazidas pelo europeu. Então, vejam o que a gente pode ter perdido e o que seria uma ética ambiental como enraizamento, né? Contra o desenraizamento básico. Aqui os pais de vocês na praia, né? Não sei onde é que estão cada um aí, no Rio, Guarujá, Recife, Boa Viagem. Então, como é que você vai nesse período antigo que a gente está falando, nessas condições, seja de comunidades mais preservadas atuais, seja, aqui eu falo muito das comunidades antigas, né? Principalmente o que era todos os 200 mil anos de Homo sapiens iniciais, né? 200 mil anos nessa tradição. Então, Freud não falava de neurose para esse contexto, nem Reich, ninguém, nem traumas, né? Então, o fluxo do corpo com crescimento e desenvolvimento com a vida, isso que a gente chama de harmonia do coração, a bioenergética, né? O aspecto natural, cultural, em grande grau de integração. Essa é uma dimensão que não se pode aplicar a essas doenças. Então, mesmo câncer e outras doenças, né? Se nem a cárie era presente
Então, a gente vê como é que se faz uma sociedade saudável, como é que se faz uma sociedade sustentável, né? Esse aqui é um ponto crucial, porque o modelo de nascimento vai influenciar muito o estado emocional da pessoa, o enraizamento dela, a qualidade de contato que ela vai ter, como Reich bem mostra, neurociência contemporânea, dos autores, né, mostram muito bem, também o próprio filme Renascimento do Parto, foram 3 ou 4 maravilhosos, né, mostra super bem o que isso causa quando você tem uma violência obstétrica muito grande. Então, os partos naturais são cruciais nessa manutenção desse sujeito, naturais selvagens ou domiciliares, né, nessa presença do empoderamento dessas mulheres. Então, a gente tem um outro ser humano que nasce a partir disso. Considerem isso como algo essencial dentro de qualquer resgate de sustentabilidade e de maior harmonia das nossas recuperação das nossas sociabilidade e sustentabilidade no mundo ocidental atual. Se não passa por isso, não chega lá. Essas tradições, elas tinham várias deidades, ou duplo, como a gente chama, como você vê nos 33 milhões lá de deuses, por exemplo, da Índia, né? Várias deidades mesopotâmicas lá, mesopotâmicas, né? Mesopotamos, entre rios ali, onde pega toda aquela tradição que está ali, árabes, judeus, né, nesse conflito agora, nessa região toda, mas em toda a humanidade você vai encontrar esses deuses duplos, feminino e masculino junto, ou então muito mais presença de deidades femininas, né? E isso tem a ver com esse culto à natureza. Aqui você está vendo uma deidade clássica de Creta, no caso, cretense, né? Creta, lá, ilhas gregas, quando ainda não tinha sido tomada pelos hititas, né? Quando era uma sociedade mais aí, tradicional ainda. Vejam a união dos opostos na mão dela, né? Aqui é o símbolo também do caduceu, o símbolo da medicina, isso é muito profundo, essa simbologia, o animal, que também significa em latim alma, né? Os peitos fartos, a nutrição, é incrível como que as deidades representam uma tentativa de união, conexão do homem consigo, com a vida, com a comunidade. É muito forte essa perspectiva. E isso está dentro dos milhares de anos da nosso inconsciente coletivo, né? E é por isso, por exemplo, que algumas religiões, mesmo sendo monoteístas e mais masculinas, elas não conseguiram expulsar as deidades femininas, como é o caso da Igreja Católica, né? Que entronou Nossa Senhora, entronou milhares de Nossa Senhora, então Deus ainda é mulher também dentro do catolicismo, diferentemente nas tradições fundamentalistas, mais evangélicas mais radicais, iconoclastas, que elas abandonam e matam, de fato, como aconteceu nessa revolução neolítica com o aspecto do patriarcado, matar as deidades femininas. Vamos para o modelo de justiça? Sim, você vê, por exemplo, o Cacá Verá falando, pesquisando, pesquisadores da área indígena também, concordam com isso. Como é que era esse modelo de justiça? Olho por olho, dente por dente? Não, isso é uma tradição posterior, olho por olho, dente por dente. Uma visão mais vingativa, uma visão muito presente na Bíblia, a tradição bíblica, ocorre, é uma forma de pagamento, mas é problemático, porque é uma justiça vingativa, punitiva, retributiva, como eu trabalho há muitos anos com justiça restaurativa. Então a gente faz modelos circulares. Esses modelos circulares são modelos de tradições tribais, indígenas, né? E todos nós já fomos índios, já falei isso, de alguma forma. Esse modelo tem alto grau de participação, de empoderamento das pessoas, de grau de produção de arrependimento, responsabilização de proximidade, local, pagamento, ritualização, toda a dimensão de trato do conflito e do mal feito. Esse é um modelo circular presente aí na quase, segundo o Cacaverá, na quase totalidade das tradições que habitaram, do que ele estudou, do Brasil, né? Descontando aí uma que outra etnia, como os tupinambás, por exemplo, que ficaram famosos, né, pela possível agressividade e tal. Mas esse é o modelo circular, é o modelo dominante, com alta consideração dos anciãos, dos líderes, do aspecto de cura comunitária, cuidado e cura comunitária crucial. O que é um ponto fundamental aí dentro de revolução nesse processo? Vou mostrar várias, mas uma parece ser a mais fundamental, vou pedir para vocês pesquisarem mais, porque ela é mais longa, e eu só quero citar ela para a pesquisa aqui. É chamado os invasões, ataques Kurgan. E Kurgan tem a ver, a hipótese Kurgan, né, que alguns arqueólogos, antropólogos tentam trazer, principalmente a famosa Gimbutas, né, a grande arqueóloga Gimbutas, né,
traz essa hipótese para a gente considerar o que começou a haver de mudanças dentro aí do proto-indo-europeu, a expansão de uma cultura Kurgan que é mais, tinha a dominação ali é mais masculina, né? Ela é mais, vai ser uma das origens bem importantes do patriarcado, é o homem que faz a guerra e tudo mais, e começa a se destacar, né, se separar também dessa conexão de uma outra forma de relação com a mulher. Isso acontece em várias ondas, onda Kurgan 1, 2, 3, 4, 5, demora 2.500 anos, as coisas não mudam de uma hora para outra, as coisas têm um andamento mais devagar. Então, isso começa a ser vindo lá da Ásia, né, entrando no Oriente Médio, entrando aqui um pouquinho no desenho, entrando ali Europa, e vai começar esses movimentos que são tentativas até de domínio, de invasão mais bélica, mais desses guerreiros homens que começam a produzir uma mudança civilizatória junto com outros fatores que eu vou mostrar para vocês. Então, vale a pena vocês procurarem um pouco sobre essas ondas e invasões Kurgan e estudar um pouco sobre as origens do patriarcado, né? Por exemplo, com Riane Eisler também, uma grande autora, está lá no final da bibliografia, do cálice à espada. Então, essa mudança, o feminino, espada, falo masculino. Então, também algumas autores trabalham essa perspectiva e a gente pode ver essa dimensão bélica sendo incorporada, e a dimensão bélica produz ciência, produz mudanças muito grandes. Eu vou me proteger, vou proteger e vou atacar, né? Então, deem uma olhada nessa questão Kurgan ali. Consequências, aumento de necessidade de proteção e bélica. A era das fortificações e muralhas que não havia, porque vai logo em seguida a era dos impérios. O império tem uma ideia de dominação. Autoritarismo guerreiro, porque é esse homem que começa a ter o culto ao poder mais intenso, é o homem. As deidades femininas começam a ser suplantadas, mortas, superadas, né? Perseguidas, como você vê nas tradições bíblica mesmo, né, judaica, que você vê a Xerá, outras tantas sendo destruídas e mortas, e até as pessoas cortadas o pescoço por causa dessas afinidades femininas e pagãs. Por que pagãs? Porque religião dos pagos, da natureza, né? Pagos é natureza. Então, deidades masculinas, guerreiras, aí a disparidade homem-mulher começa a se acentuar, né? E essa metáfora do livro que eu falei, do cálice até a espada, né? Da Riane Eisler, né? E uma imensa estruturação de poder e hierarquização. Essa é a maior revolução na humanidade dentro do Neolítico. Isso é a base do famoso patriarcado. Tem que considerar tudo isso aí, né? Dentro desse avanço aí, né? Deixa eu tomar uma água aqui para a gente respirar um pouquinho, né? Bom, continuando então, nós estávamos nesse ponto que as grandes consequências acontecidas desses movimentos todos que nós apresentamos e vamos continuar a apresentar, vai formar aí a base do patriarcado, e aí uma disparidade muito grande homem-mulher, e esses aspectos que vão modificar a estruturação do funcionamento da estratificação social e os relacionamentos e tal, tá aí. E aí a gente entra no que chama, né, Hobsbawm trabalha muito bem, a Era dos Impérios, e essa Era dos Impérios é um outro modo de se portar em termos de territórios, de conquistas, de lutas, né, geopolíticas, que traz uma outra perspectiva para a humanidade, que era muito mais localizada, muito mais, de alguma forma, não é que não haviam conflitos, haviam sim, mas essa perspectiva de impérios é diferente. E a grande mudança aí dentro tem a ver justamente com a queda do feminino, né? Mas essa perspectiva de ataque e defesa, se vis pacem para bellum, né? Se queres a paz, prepara a guerra, e aí uma intensidade nessa dimensão de estar pronto para o conflito e para a dominação geopolítica, mental, de todas as ordens, né? Lembrando aí que a gente está falando do surgimento do Neolítico, mas um último ícone muito famoso que caiu nessa mudança, sendo destruídos os minoicos e dominados pelos hititas, ali Creta, né, em Knossos, 1500 a.C., e que Platão, possivelmente, uma das referências de inspiração, quando fala da Atlântida, né, possivelmente. Então, veja, parece a Belle Époque francesa, né, porque inspirou muito o mundo europeu também,
porque ela se destacava pelo cultivo da beleza, a ordem, o naturalismo, a paridade um pouco maior entre homem e mulher, uma vida social mais participativa e uma menor intenção bélica, né? Uma região muito bonita por sinal. Então, qual o papel da mulher numa dimensão de patriarcado, né? Qual o modelo que ela deveria seguir em termos de conquista social, nessa lógica da dominação contra a cooperação? Eu falo, a espada, o poder, né? E, de alguma forma, ser forte como o homem. Então, qual o papel da mulher? E aí você entende também por que Freud trabalhava aquela pergunta, né? Que dizia que era bastante difícil. O que quer uma mulher? Não é uma questão que Freud era machista, né? Tem a ver com o que ocorreu com o lugar da mulher também nessa dimensão. O monoteísmo é uma mudança muito, muito drástica, porque ele vem justamente nesse bojo do movimento masculino guerreiro. Então, pense um pouquinho aqui comigo. Né? Você tem homens, né, tendo essa força social muito grande, o aspecto da guerra, e aí você vai continuar cultivando deidades femininas e compassivas. Não, você vai ter o Deus dos exércitos. Inclusive, essas tradições originárias que está lá no Antigo Testamento, né, na base aí da comunidade, da questão do judaísmo, uma deriva desses movimentos Kurgan. Né? Deriva, porque você vê nitidamente como é a expulsão total da questão das deidades femininas, o paganismo, o combate, né, a miscigenação, né, a ideia de uma raça mais pura também, né, como surgiu em vários momentos da nossa humanidade, ok? Então, esse aspecto do monoteísmo, ele vai causar uma alteração, né? E esse homem, né, vai ter um Deus homem, né? Deus guerreiro vai ter um Deus homem, né? É uma ligação direta aí dentro. E o monoteísmo também ele expulsa muito dessas conexões que o homem tem com o sagrado nas várias formas, porque que são chamados manás, a conexão de energia, porque Deus em indo-europeu, que é uma palavra diaos, né, Zeus, ele tem a ver com o brilho, com a conexão, uma sinapse que eu faço com a vida, com as coisas, através do Deus do mar, da planta, daquilo. Daqui a pouco tudo está restrito a um homem, né? Homem, inclusive o Deus dos exércitos, é um Deus matador. Então vocês vejam, e é absurdo pessoas recuperando um Deus desse, porque há uma história da evolução de Deus, né, que tem a ver com a evolução psicológica dos seres humanos também, uma mudança, né? Apesar de tudo que se perdeu, vale a pena ler Uma História de Deus, né, da Karen Armstrong. É brilhante, Uma História de Deus, você vai ver essa alteração nos nomes de Deus, nos conceitos de Deus, e a expulsão do feminino, que nunca se conseguiu fazer totalmente, né? E aí essa expulsão também está na iconografia, está na mitologia. Aqui está Yeos, né? Zeus, né? Daí de Aos, indo-europeu, né? Esse brilho, essa energia, que está matando Tifon, que é um símbolo do quê? Natureza e serpente, né? Coincidentemente, os judeus lá também, no Antigo Testamento, vão botar no mal a figura de um animal serpente. Então é muito interessante, até porque a serpente é uma das primeiras deidades, né? É uma das primeiras deidades bem significativa daquele local, né? As serpentes aí. Deixa eu só... Pronto, deu uma panezinha aqui, mas a gente já, já retornou aqui. Nós estávamos na parte da serpente, as serpentes que... vamos ver se vai dar certo agora, porque eu tinha sumido o meu... Bom, vamos lá. Eu estava mostrando para vocês essa parte aqui da eliminação de arquétipos femininos, né? Uma drástica mudança aí que se opera, né? Por exemplo, você tem Marduk e Tiamat, né? Na região lá também mesopotâmica, você vai encontrar Marduk, um rei, um homem matando, né? Tiamat, um animal com aspecto mais... Então, natureza e feminino começam a ser
decaídas. É isso aqui, ó, drástica mudança na religiosa e cultural das subjetividades, né? A natureza sendo vista como mal. Isso aqui, para alguns autores, ela revela, talvez, para alguns, né? Eu discutia isso justamente porque eu morava no Rio Grande do Sul, né? Com Lutzenberger, eu discutia várias vezes com ele esse ponto, que ele era um dos que adotava isso. Ele disse, o grande problema ecológico é a visão do cristianismo que influenciou a sociedade e tem a ver com essa natureza considerada decaída e um mal, né? E aí eu trazia outros elementos também, eu achava isso bem interessante, mas não é o único, são vários outros elementos que a própria revolução científica também, o papel dela, né? Porque o cristianismo também tem uma parte que é chamada a teologia da criação, não é só da redenção, da salvação individual da alma. Tem esse aspecto muito bem colocado até num São Francisco, que é um grande arquétipo, né? São Francisco de Assis, e tem toda uma tradição, sempre teve, né, de cultivo dessa dimensão de criação, apesar da ênfase, e aí depende de qual tipo de cristianismo você tá falando e está adotando. Mas isso aqui é um problema que está nos nossos arquétipos mais profundos, né? Essa natureza como mal. Na saúde, sim, você tem que corrigir a natureza. A natureza é um problema, não pode a sujeira, a terra, o que é natural. Então, não teria tempo de eu falar que tão grave que é essa questão dentro da saúde, dentro da área da educação das crianças, do contato com a terra, com as coisas, né, da vida. É muito, muito sério essa dimensão aí dentro. Sim, aqui tem cachorro, gato, grilo para todo lado, cobra, eu moro no meio do mato aqui. Então o barulho não é pouco. Eu estava falando para vocês da natureza considerada como um mal, né? Isso reverbera em saúde, educação das crianças. Isso é uma base crucial do desenraizamento, que é o problema básico, né? Então aqui vocês têm outra coisa muito importante, a organização das próprias cidades, né? Que o neolítico vai gerar é o surgimento, uns 10 mil anos atrás, da agricultura. E a agricultura traz os 5 famosos grãos, né? E o famoso trigo, que é um problema sério de saúde, né? Hoje se sabe, não só pelo glúten, mas principalmente. E o que isso vai ocasionar? Lembre aquela riqueza toda alimentar, funcional, vai começar a ser diminuída radicalmente e você vai começar com essa domesticação desses cereais, né? A era do carboidrato, que é o grande problema na saúde, né? Essas grandes descobertas hoje tem a ver com a dimensão desse tipo de alimentação. Então, alimentos cozidos, desvitalizados, o início do próprio sedentarismo, né? E aí a obesidade é um dos grandes males da sociedade, a obesidade é uma abertura para uma série de outras coisas, que vai ocasionar vários problemas em termos de movimento, vitalidade, né? E a própria diabetes mesmo, um excesso gigantesco de carboidratos, a alimentação recebeu uma mudança radical, a gente é entupido de carboidratos e açúcar, e isso é a base do câncer, né? Hoje se sabe tranquilamente sobre isso. Então, vejam que impacto isso tem no nosso modelo de sociedade, né? E no próprio capitalismo. E aí você tem as cidades como algo altamente, né, interessante de um lado, de organização, mas começa a ser altamente insustentáveis, né? O que elas produzem? Que linha de produção elas têm, onde descartam o seu lixo, como é o seu ar, como é a sua água, como é que é os seus movimentos, a sua dimensão de sanitária e todas as questões gravíssimas ligadas à insustentabilidade e a possibilidade de administrar cidades. Aqui é um projeto megalomaníaco de Recife, né, onde eu moro atualmente, um novo Recife ali, na beira é uma loucura, né? Então essa ideia de verticalização, Recife é uma cidade super verticalizada, assim como várias outras, né? E que qualidade de vida é essa que a gente tem? Então é uma situação muito grave, porque o desenraizamento ele tem uma base no modelo de vida que você tem também, na forma da habitação, onde você habita, porque quem você vai encontrar, que planta você vai encontrar ou não, que animal ou não, né? Que terra ou não, que tipo de clima, você vai ver o movimento de estações ou não, ou você não vê nada. Então é uma situação muito séria essa, né? Qual o grau de vizinhança, o grau de comunidade, o grau de contato, né? Terra, todos esses aspectos. Então hoje a questão ambiental, ela passa extremamente, algo super importante, que é as novas formas de organização de habitação, ok?
A parte da alimentação não precisa nem... É incrível, né? Você vai ver a loucura que é mais de 2.500 aditivos químicos na alimentação. É uma avalanche, é uma bomba, né? É muito quimificado, muito artificializado, muito corante, muito tipo de... Né? E alimentos que vêm com agrotóxicos, com resíduos de medicamentos, com todo tipo de... com antibióticos, é uma loucura mesmo isso. Então, a gente poder correr para os orgânicos é algo bom. A transgenia é um capítulo muito sério também de ferimento ético-ambiental, né? E uma ameaça muito grande à própria natureza, né? A sabedoria própria da natureza, porque a gente pode criar verdadeiros Frankensteins, como aconteceu. Se sabe já tranquilamente que muitos lugares de transgênico afetaram, né, a produção e afetaram o ambiente local, mas é uma questão econômica, né, de um capitalismo dominando sobre sobre a vida, né, sobre o patenteamento da vida, uma das coisas mais sérias que existem. Então, a gente se favorece, tem que lutar para favorecer os alimentos, a dimensão das sementes, né, crioulas, da organização social das sementes, né, das plantações e da continuidade da vida natural. A medicalização é outro aspecto terrível na nossa tradição, para tudo tem remédio, para dor de cotovelo, para isso, para aquilo, então você artificializa as relações, você faz o sujeito virar um paciente, ele não vai ter mais autonomia, né? Uma autonomia propriamente de ver porque ele fica doente, onde é que buscar os recursos, né? Diferentemente daquelas dimensões empoderadas, práticas integrativas e complementares em saúde, que é uma política de 2006, brasileira também, maravilhosa, né? O quanto ela ganha de recursos, o quanto tem investimento em prevenção, promoção, educação e saúde, que é a base do sistema, né? Tá lá no próprio SUS também. Então, essa medicalização, ela é o capitalismo da saúde, ela é nêmesis, é o esquecimento da saúde, ela é o desenraizamento máximo, né? Em termos da saúde, tá? E aí, nós vimos o parto natural, a função, e o que é a violência imensa, e como o Reich denunciou isso na década de 20, e o Michel Audin, um grande, né, francês que está lá no filme também dos Renascimentos do Parto, né, mostra muito bem isso. Então, a alteração de afetividade, sexualidade, as raízes humanas, né, vinculação, tudo ligado também, entre outras coisas, à violência obstétrica, né, as dimensões de trauma que surgem aí dentro. As epidemias, teria que ficar uma hora inteira falando, né, de como que os seres humanos já causaram epidemias, e a gente está no Covid, não é uma coisa nova, apesar da gravidade ser, de fato, né, das mais terríveis, mas esse é o custo que a gente tem de insustentabilidade, de desconexão, né, com a natureza, de abuso dos animais, né, da dimensão sanitária alterada, e aí você perde a conexão, né, orgânica de um sistema que, por exemplo, aqui onde eu moro, que um bicho come o outro, cuida do outro, o outro negócio, né, está tudo integrado, e a gente pode, o tempo inteiro, o nosso corpo, por exemplo, pela epigenética, se você estuda um pouquinho, depois vai vir até uma imagem de epigenética, se você estuda um pouquinho, você sabe que nós temos mais micro-organismos, né, externos, né, do que células no nosso corpo. São bilhões e bilhões. Então, significa que o nosso corpo é uma continuidade, ele é um processo, ele é um contínuo, ele não é um invólucro. Quando você entende o corpo biologicamente na sua inteireza, você entende a questão da inserção ecológica. Não tem como não entender. Porque você vê que nós somos uma ecologia ambulante dentro de outras dimensões de ciclos e dimensões de sistemas e subsistemas, subsistemas e subsistemas. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. E para a gente debelar epidemias, nós temos que criar sociedades sustentáveis, comunidades sustentáveis, agriculturas sustentáveis, dimensões de organização social, alterar o modelo de cidades, né? Tudo está ligado à produção de epidemias. Nós temos uma epidemia muito grave, se desenvolvendo há muitos anos já. Essa epidemia, ela tem a ver com um impacto na mente humana, dessa dimensão da informacional, virtual, visual, que Reich já denunciava muito bem, com o comprometimento entre os 7 segmentos corporais e o segmento visual, que processa a identidade, processa a realidade, a entrada da informação. Isso é muito grave, porque é uma das explicações que eu trago
e busco nessas pesquisas para tentar entender as loucuras imaginárias, terra é plana, cloroquina, vários imaginários que as pessoas adotam, porque é uma alteração grave dessa estabilidade, desse recebimento da informação, porque essas pessoas estão, um dos aspectos que explica mais profundamente é a descorporificação, a desenraizamento, com aspectos vitais, com a dor, com o trauma, dimensões que ele sofreu, não consegue entrar em contato com isso, entre mecanismos de projeção, esquizoide, né, até psicóticos, né, de alguma forma, delirantes, tudo isso tem a ver também com esse perda dessa vitalidade, desse prazer de vida, desse prazer em mim, desse enraizamento. E aí é uma matrix esse mundo, que a gente tem que poder respirar de vez em quando, senão a gente, de fato, pode sofrer gravemente essas consequências dessa matrix, com impactos muito grandes de descorporificação, e você vive a vida virtualmente, você tem sexo virtual, você tem prazeres virtuais, você tem um afastamento com a realidade, você vive tudo, dá like ou dislike, você protesta com palavras na rede social e não faz mais nada, não sai para a rua, não faz nada. Então isso é o capítulo de desenraizamento que existe hoje, junto com saúde e meio ambiente, que isso é o meio ambiente, isso é a perda do ambiente radical, tá? E aí você sabe, né, isso é a questão do capitalismo, e eu digo que o capitalismo não é algo novo, né, ele é tão antigo quanto o neolítico, como acumulação, empoderamento, ele se liga à produção de fome, né, a ameaça de fome, o medo da fome também, a fome provoca o capitalismo, e o capitalismo também provoca a fome. É muito interessante a acumulação de poder. O poder tem a ver com medo, né? É por isso que é muito interessante quando a Rumi tem uma frase muito bonita sobre entender o poder, né? Que ele está em função de algo que você perdeu, em função do amor perdido, o amor à vida, o prazer básico, como diz Reich. E Rumi diz assim: o poder disse ao outro, ao mundo, você é meu, você me pertence. E o mundo escorreu pelos seus dedos e o poder, a pessoa, né, se sentiu muito só. É incrível, né? Você não tem uma relação verdadeira, é uma relação objetal, como diz a psicanálise, né? E aí o amor disse ao mundo: eu estou a seu serviço, que é a ideia do poder como diaconia, serviço ao outro, ao povo, né? A outra comunidade. Eu estou a seu serviço. E o mundo disse ao amor: amor, esse mundo, você sabe, sempre foi seu. É incrível, né? Uma frase num autor do século XIII, Rumi, o maior poeta do amor e da mística, é mais profunda do que muitos tratados aí psicológicos. Então, o que a gente quer com o poder? Para mim, o poder não é, nunca foi explicação estrutural, etiológica, básica dos nossos problemas. Luta por poder. Tem ferimentos que levam a essa luta. Quando você está bem, você não quer poder pelo poder, né? Você quer partilha, você quer outra coisa. Então, o poder e as diferenças entre os seres humanos não são as causas originárias de conflito. Coisa que eu mais trabalho hoje é conflito. Mas as questões de necessidade, enraizamento, sensórios, sentimentos, as imagens que as pessoas carregam, né, o sistema vital que elas estão inseridos e os desvios que começam a ocorrer ali dentro. Poder versus amor, é isso que a gente estava conversando. Como aumentar essa qualidade, essa capacidade que é inata nossa, é a vinculação, é a família, é a base, né? E que através desses grandes desvios, desenraizamento que nós sofremos, que o desenraizamento, acima de tudo, é um desenraizamento mental, vital, afetivo. E aí a consequência é para a natureza. E ele vem da natureza e é uma consequência que o que nós fazemos entre nós mesmos, nós destruímos também o que se chama de natureza externa. Na verdade, é aquilo que Reich demonstrou. A maior separação foi essa, foi a perda, né? Não só a separação, o homem separado da natureza, mas ele é a natureza. Então ele se destacou, se desvinculou de dimensões básicas do seu funcionamento animal, da sua integridade, da sua inteireza. E aí ele vai ter que entrar no mundo moral, parcial, racionalista, né? Ele entra num mundo esquizoide, vamos chamar assim, unilateral, como dizia Jung. Isso é a base do desenraizamento. Ele opera dentro da mente das pessoas. E externamente ele se aplica como vocês estão vendo, né? Nesse alto grau de problemas de insustentabilidade aí dentro, né? Então vamos lá mais um pouquinho, poder versus amor. E aí essas relações sociais, afetivas, sexuais, naturais, reprimidas, bloqueadas, doentias, peste emocional, neurose.
A moral ocidental, né? Nietzsche aí na linha de frente, anti-vida, como ele bem mostrou, anti-terra, anti-loucura, não aceita o seu dionisíaco, não aceita a estranheza, a sujeira, o animal, né? É diabólico, porque o puro e santo, né? É o belo, o puro, o santo, é esse formato, é o homem de bem, né? E é puro, é a família pura, ele não tem sujeira, ele não tem inconsciente, ele não tem animal, ele não tem ecologia, ele não tem micróbio, ele não tem epigenética, ele não tem nada, ele é um marciano que caiu na face da Terra, é uma alma, é um robô, né? Isso tudo você vai encontrar de uma forma ou de outra nesses autores, Nietzsche, Freud e Reich, a escola de Frankfurt, né? Foucault, brilhante com a análise das prisões, né? Então, esse é o grande desenraizamento. Se você não olhar para isso, como é que a gente vai... Isso é ecologia profunda, na verdade. Ecologia profunda é dizer, ó, fulano, não é preservar o verde só. O verde está em função, o amor ao verde, eu ver o valor disso, está em função de eu recuperar esse contato fundante, intenso, né, terreno, humilde, porque humus é terra, eu voltar a recuperar o ser humano. Porque humano, humus, né, terra, terra que nós fertilizamos, né? Aí é a base do humano, né? Então, nós somos uma excrescência, como qualquer outro ser, da terra, mas muito especial, muito fabuloso, né? E que pode levar a se destruir, porque a natureza ela vai continuar, né? Isso é assim. Então, vamos lá. E aí, o que que surge? Nós estávamos falando do Neolítico, né? Quando começa, isso é muito bonito, porque a medicina chinesa, ela conseguiu também ver muito bem isso. Ela diz, quando surgem muitos doentes, surgem os curadores. Então, a gente, como nosso trabalho em qualquer local, como, né, eu que transitei tanto nessas áreas ambiental, saúde, justiça restaurativa, ecologia, feminismo, direitos humanos, participo, né, no mestrado de direitos humanos e tal, sou professor. Então, é uma retomada dessas dimensões mais profundas para lidar com o sofrimento humano, esse desenraizamento básico. Enquanto a gente não olhar para isso, fica muito difícil. Então, surgem os curadores. Em todas as áreas está acontecendo a quebra de paradigma, mudança, crise, e uma busca por essas inovações, esses remédios, né? Isso é fabuloso. Quando você estuda isso, você fica animado como cresceu isso, apesar também do crescimento que se chamaria das dores, das crises, né? Que parece que está botando para fora uma catarse dessas sombras, né? Fundamentalistas, discurso de ódio, mal-estar, como Freud mostrou na década de 20 lá. É o mal-estar da civilização, ele vai vir à tona. Jung previu a Segunda Guerra, Reich mostrou esse desenraizamento, tantos autores. A gente precisa compreender isso de uma forma mais intensa. E aí os remédios vão aparecendo. O que é, por exemplo, toda a mitologia ali depois do Neolítico? É brilhante, é da redenção, do encontro do self, é o divino em si, é a naturalização. Não tem tempo para falar aqui, eu dei aula disso também. As filosofias de vida, como o budismo, não é 2.600 anos atrás, a época praticamente do cristianismo, as filosofias do guru, do mestre, para recuperar. Esse mestre é uma metáfora do interior, do que nós somos aquilo. Não é um Deus externo isso que está ali, né? Então, todas as formas que vai vir, mesmo do hinduísmo, paganismo, estoicismo, socratismo, você vê um fundo de busca desses remédios, né? Dessas redenções, dessas recuperação de uma vida mais profunda e de uma humanidade mais, né? E aí os grandes sistemas de medicina, gente, é essa época também, né? A medicina tradicional chinesa, que é a maior delas, a ayurvédica indiana, a hipocrática na Grécia, as medicinas indígenas, etc. Você vê que elas vêm, por quê? Porque começou a aparecer as doenças nesse período. Ali está o grosso das doenças, da grande patologia. E aí vem, né, a humanidade produz as inteligências coletivas e sistêmicas para responder a isso. Isso é brilhante, isso é bom, nós somos chamados a responder essas inteligências coletivas ao Zeitgeist, ao espírito do tempo, de dor, de declínio, a gente reconstrói. E a humanidade segue. Essa é o movimento da mudança de paradigma, Thomas Kuhn já falava isso, né, da reconstrução dos modelos civilizatórios, e a ecologia é a principal, porque é uma bandeira que não está matizada entre esquerda e direita, por exemplo, né? E aí a sustentabilidade real, né?
que vai envolver saúde integral, falei das PICs, educação, um processo pedagógico grande, resgates culturais, aqui está um símbolo da epigenética, né? Você vê a genética e a árvore, né? Nós somos isso. Alternativas de vida, habitação, economia alternativa, solidária, mais participativa. A gente vai caminhar para isso, porque é a possibilidade de sobrevivência mesmo. Isso é o paradigma bioético, né? Que envolve todas essas áreas. Não é verdizante, não é conservacionista apenas, não é separação homem-ambiente, é volta à natureza, não é romântico só, é sustentabilidade real, né? Então é isso que a gente tá falando, trazendo para vocês. Esse é o tempo ecológico, né? É o tempo de uma avalanche de sociedades organizadas, de organizações não governamentais, aspectos avant-garde, né? Os que vai na frente, puxa os movimentos, né? São criticados, as minorias, o retorno das questões étnico-culturais, valorização, variedade, diversidade. É lindo isso, né? O movimento de cultura de paz que está super amplo, IDH, direitos humanos, né? O resgate de espiritualidades xamânicas, africanas que compõem demais a metade do Brasil, né? Afrodescendentes, africanas, indígenas, mais de 300 etnias, né? Orientais também, tudo é bem-vindo, né? Europeias ou não. Então, movimentos políticos, micropolítica, como dizia, tudo começa com a microfísica do poder, Foucault com a micropolítica, a organização comunitária local. Esse é o nosso caminho, gente. A mudança macro, vamos botar o cara no poder, não adianta. Porque o cara, não adianta, é uma dimensão de enraizamento de baixo para cima, né? Então, nós refletimos, os nossos poderosos refletem também boa parte da nossa sociedade, né? E a gente precisa trabalhar de baixo para cima, educação, cultura, né? Isso é o paradigma, uma visão ecológica, não é defender verde, é uma visão, é uma compreensão, uma entrega à vida, o amor à vida. Eu também sou constelador familiar, a gente trabalha muito isso, o sim à vida. Quando a pessoa tem um não à vida interna, uma mágoa, um rancor, ela vai entrar em depressão, em ódio, em bloqueio, ela não vai se importar com isso que a gente está falando, porque perdeu, está fraco, está sem energia, está sem amor, ela não valida a vida, ela não reconhece a vida que ela recebeu dos pais e dos ancestrais, que é a natureza, que eles vieram, somos a própria natureza, passando a vida um para o outro. E aí isso é o tempo, essa compreensão ecológica, né? O Leonardo Boff também fala, eu gosto muito dele, né? E as próprias psicologias vão mostrar isso, um retorno à vida, à energia, ao desejo, ao prazer, ao corpo, né? Psíquico, e aí você tem vários autores que eu citei aqui agora, desde Reich, Freud, etc., né, que nos corroboram, uma tentativa de reenraizamento, vamos chegar a pensar a base para um futuro é isso, o reencantamento da vida. Ecologia é imagens positivas, é reenraizamento da vida, né? Porque o nosso cenário distópico, hollywoodiano distópico, é o fim do mundo. Nós precisamos criar utopias, né? Utopias que não têm lugar, mas que estão aqui na construção, porque é assim que montou todo esse movimento que nós estamos aí, ecológico, que cresceu esplendidamente. Tudo isso, todas as conquistas vieram das utopias, vieram desses sonhos. Então, reenraizamento das relações vitais, é isso que a gente traz. Isso é a ética ambiental ou a bioética, né? Como a ecologia profunda também trabalhava, né? A ecologia profunda está no quadro direito ali, harmonia com a natureza tem valor intrínseco, né? As espécies, o planeta tem recurso limitado, tudo isso que a ecologia profunda trabalha, principalmente com Arne Naess, né? Mas também isso está em Boff, Capra, tantos outros, nos meus livros, eu tenho uns 5 livros na área ecológica, também a gente tem essa marca aí, né? E como superar essas dimensões, tá? Então, olhem com carinho para isso aí, para essa bioética. Vocês vão ficar aí com uma bibliografia para poder investigar. O meu site também no YouTube, o meu canal, Professor Marcelo Perisoli, tem alguns vídeos lá e tal. E aí nós, né, podemos aí nos encontrar também pelo Instagram, na rede. E eu desejo, então, uma boa estudo. Aqui eu trouxe como provocação, né? Vamos resumir aqui, eu quero trazer a raiz do problema da grande patologia, né? Patologia no sentido saúde mais geral, que saúde ambiental aqui é junto, né? É a saúde ambiental, né? É a nossa saúde. Essa é uma questão de primeira monta, né? Você vê o problema ecológico como um problema de saúde. Essa é a primeira monta, saúde até mental. Então, qual é a origem disso? Que nós perdemos, sabendo aquilo que nós perdemos, esse processo que vai gerar um modelo civilizatório, que vai trazer mais grau de insustentabilidade, né?
descorporificando mais, afastando mais de comunidade, afastando relação homem-mulher, afastando natureza natural, animal, selvagem, sujeira, crianças, coisas, tudo isso também naturalística, afastando dimensões de prazer e dor, né? De ancestralidade, de ritualidade, do nosso aspecto índio, nosso aspecto selvagem também, né? É isso que tem que é a base, não tem outra coisa. Essa é a grande questão que está na base de tudo isso. Não é ser bom com a natureza, com o animal, ética como moral, não. É como reenraizamento do contato mais profundo nosso com a vida, de ponto que você olhar para as coisas e valorizar. Isso é a mesma questão ética, né? Eu vejo um ser humano na sua miséria e na sua potência, na sua alegria, no seu abismo, né? Poder, como diz as tradições românticas, né, principalmente alemãs, né, no século XVIII, né, que o fascinans e tremens, né, que vem do medieval, mas o belo e o sublime, né, o sublime como algo que ultrapassa a nossa compreensão. Então, a natureza abismal, né, a natureza na sua grandiosidade, isso está no ser humano, numa criança, está nas coisas. Né? Como reaprender a ver o mundo? Isso está lá na primeira frase dos tratados alternativos da Grande Rio 92. Veja, como é que começa isso? Trata-se de reaprender a ver o mundo, paradigma. Porque não é um olhar só cognitivo. Paradigma, lembre, envolve valores e emoções, sensório. Esse é o aspecto que a gente tem que aprender. Você pode jogar um monte de informação ecológica do que está certo e errado, e as pessoas não fazem. Mas quando elas entram numa experiência de encontro, uma experiência ambiental, de uma experiência natural, uma experiência de grupo, de habitação sustentável, quando elas entram nesse lugar, elas incorporam. Todo o desafio da ética se chama enraizamento, reincorporação dessas qualidades, essa confiança na vida, no aspecto coletivo das pessoas, né? Na natureza, no sentido natural, no nosso corpo, no nosso self mais profundo, na ancestralidade, na nossa genética e na vida que continua. Aí Hans Jonas, o maior filósofo bioeticista, né? Hans Jonas, ou Jonas, né? As gerações futuras. Então, o meu coração também se expande para as gerações que estão para frente. Eu deixo essa semente e eu continuo, né? E o meu ego pode se dissolver e fica, né? Na verdade, a vida que segue através dos outros, da alteridade. Desejo muita paz, muita saúde, muita natureza, muito corpo, enraizamento, meditação, água, sol, base da saúde. Né? Alimentação funcional paleolítica, principalmente, né? Movimento do corpo, contato, né, naquilo que é possível nesse período, claro. Né? Desejo muita paz e saúde para vocês. Muito obrigado.